algumas áreas da filosofia, tem-se a crença de que, para desenvolver um bom trabalho, é necessário um conhecimento interdisciplinar com outras áreas que não a própria filosofia. Esse parece ser o caso da filosofia da mente em relação com as neurociências. E na metafísica, tem alguma coisa parecida? Bem, a resposta para essa questão depende muito do objeto que está sendo estudado, né? Se a gente considera alguns dos objetos de estudo da metafísica que eu falei, né, na resposta à primeira questão, há alguns desses objetos que são basicamente filosóficos, e por isso eu quero dizer internos à filosofia, tá? Exclusivamente filosóficos. Como, por exemplo, questões sobre os universais, questões sobre critérios de individuação, reflexão sobre modalidade, né, objetos fictícios, questões sobre livre-arbítrio. Né, acho que dá para estudar esses temas, desenvolver a fronteira do conhecimento, avançar a fronteira do conhecimento nesses objetos, sabendo filosofia sem relações interdisciplinares com outras disciplinas. No entanto, quando se passa a certas questões, o conhecimento interdisciplinar é necessário. Então, vamos pegar como exemplo aqui a questão do tempo, né? Se alguém quer refletir, pensar sobre a natureza do tempo, né, essa pessoa vai ter que saber lidar com os desenvolvimentos da física em relação ao tempo. Qualquer reflexão sobre a natureza do tempo vai ter que entender, vai ter que saber, vai ter que o filósofo que está ali estudando o tempo, tem que ser versada ou versado no que a física desenvolve, como por exemplo as reflexões sobre o tempo ser uma quarta dimensão da realidade, enfim. Então é importante que haja em alguns campos essa relação interdisciplinar. Um outro exemplo disso é em relação à pergunta o que há, né? Que é uma pergunta básica da metafísica. E se alguém, e dependendo do modo como a pessoa investiga essa questão, essa pessoa vai ter que lidar com algumas questões da física mesmo, também, né, como exemplo. Então, por exemplo, quem responde a pergunta o que há, certamente, acho que ninguém vê duvidade, que há coisas como ser humano, cavalo, cachorro, cadeira, piscina, enfim. Essas coisas populam o mundo, constituem a população do mundo. Mas chega um ponto em que essa pessoa vai ter que responder questões sobre as partículas físicas. Então, quando se fala na física em quarks, né, quarks existem mesmo? Né? Qual é o estatuto de existência de quarks? Eles são partes de outros corpos ou eles são indivíduos, são coisas que existem separadamente, ou seja, como eles existem? Então, nesse caso, o conhecimento interdisciplinar é importante. E na história da filosofia, né, em especial na história da metafísica, vários autores tiveram forte conhecimento interdisciplinar para lidar com as questões com as quais eles lidaram, né? Como exemplo, aí, a primeira pessoa que desenvolveu a metafísica propriamente dita, né? Ou pelo menos a pessoa cuja obra foi chamada de metafísica, que era Aristóteles. Aristóteles era um sujeito com forte domínio de conhecimento interdisciplinar, né? Ele conhecia o que constituía os elementos mais avançados do conhecimento de sua época e incorporou isso na sua filosofia. Então, retomando aqui, né, resumindo minha resposta, a resposta à questão é depende. Né, depende bastante do que a pessoa vai investigar e dos seus interesses. Então, em certos campos, será necessário que a pessoa tenha conhecimento interdisciplinar, em certos campos talvez menos necessário.